Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós, Pai. Aqui estamos nós para ouvirmos da Tua parte, para entendermos os Teus recados. Aqui estamos nós, Senhor, para adorar em comunidade o Teu nome. Aqui estamos nós, Senhor, porque não há lugar melhor para estar. Hoje é dia do Senhor. O Senhor tem nos dado o privilégio na nossa sociedade de termos essa liberdade, de nos encontrarmos, de abrirmos a Tua palavra, de reverenciarmos o Senhor, Criador do universo, dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há. Mas o Senhor, diante da queda, do pecado, da separação que foi feita entre nós e o Senhor é um Deus que providenciou a salvação em Jesus. Nós nunca poderemos negligenciar tão grande salvação. É certo, Pai, que hoje nós fomos aqui confrontados pela Tua palavra, lá no livro de Hebreus, sobre o perigo de nos acostumarmos, de participarmos letárgicos, indolentes, sem ser de verdade. E o meu pedido ao Pai é que o Senhor não deixe a gente assim não. Sacode os nossos alicerces, treme as nossas estruturas, para nos levar à cruz, em real quebrantamento, em entrega completa e total das nossas vidas, na Tua presença. Nós aqui, nesse período que temos, conversamos sobre esse tema da nossa classe, a família. E acho que por mais que a gente converse, parece que a gente sempre chega diante de Ti, em débito. Em débito com o Senhor, em débito com a nossa família. E eu queria aqui, Pai, em conjunto, fazer uma oração de confissão de pecados. Não temos sido pais conforme a Tua palavra, segundo o Teu coração. Não temos sido filhos conforme a Tua palavra e o Teu coração. Não temos sido cônjuges conforme a Tua palavra, segundo o Teu coração. Mas ao invés de jogar a toalha, a gente corre para o Senhor. É como se a gente ouvisse o Senhor dizendo aos discípulos: vocês também não querem ir embora? A gente não quer, Pai, porque a gente não tem para onde ir. A gente precisa da Tua graça. A gente precisa que o Senhor nos renove, nos fortaleça, nos ensine nova e novamente. Que o Senhor dê a nós perseverança para sermos fiéis ao Senhor, por favor. Não é por nenhum membro da nossa família, é pelo Senhor, pelo desejo de ter essa vida completamente entregue, em profundo crescimento espiritual, em amadurecimento, dentro também do nosso lar. Eu entrego os nossos no Teu altar de graça, para que o Teu Santo Espírito, Pai, possa salvar nossa família. Eu Te imploro, em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia. Coisa boa estarmos juntos aqui na casa do Senhor. Eu não sei como é que fica direito o som, as coisas. Eu tive um problema, as secreções. Eu estou todo entupido aqui no cérebro. Eu não sei nem como é que está saindo. Então, se ficar ruim, os irmãos tenham paciência, porque está um pouco difícil aqui para mim. Certa feita eu estava em uma palestra, quando então o pregador disse assim: eu gostaria de ler com os irmãos.
talvez um dos versículos mais tristes da palavra de Deus. E naturalmente, quando ele fez aquela introdução, isso capturou a atenção de todos nós. Ele disse: tenho para mim que o verso de número 10, do 2º capítulo do livro de Juízes, talvez seja um dos versos mais tristes que eu encontro nas Escrituras. E eu pego emprestado essa didática de chamar a atenção, para pedir que os irmãos abram lá, no livro de Juízes, no capítulo 2. Nós vamos ler, tão somente, o verso de número 10. Juízes, capítulo 2, verso 10. Eu lerei a primeira vez, depois nós vamos ler juntos. Juízes 2, 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Queria ler junto com os irmãos. 1, 2, 3 e... Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O período histórico aqui é muito conhecido. Na verdade, ele está falando de uma segunda geração que já nasce na terra prometida. O livro que antecede o livro de Juízes é o livro de Josué. Esse livro, ele narra a história de Deus, dando ao seu povo a terra prometida, a terra de Canaã, a terra prometida em Abraão. Nós conhecemos a história. Deus tirou o povo de Israel da escravidão do Egito com mão poderosa. Sabemos, assistimos os filmezinhos sobre o coração duro de Faraó, sobre as pragas. Talvez uma das histórias mais conhecidas na igreja, nas escolas dominicais, nas crianças, a abertura do Mar Vermelho. Depois, por conta da incredulidade, os espias que vão espiar a terra voltam com medo, não confiam em Deus. Deus manda o povo para o deserto, mas manda o povo para o deserto com provisão. Maná caía do céu, com cuidado, coluna de fogo à noite, ninguém morria de frio. A nuvem do Senhor acompanhando durante o dia, ninguém tendo insolação. Milagres e milagres e feitos do Senhor, até que então levanta-se um novo líder, é Josué. Estão à beira do Jordão, o Senhor diz a Josué: santificai-vos, diz para Josué dizer para o povo: santificai-vos, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E de repente, novamente, um grande milagre, o rio Jordão se abre, o povo passa a pé enxuto. Essa é a geração que entrou na terra prometida. Essa geração teve acesso a um cuidado maravilhoso de Deus. Quem aqui não conhece a história de Jericó, meu Deus do céu? Uma cidade fortificada, um negócio impossível, mas Deus estava na história, foi Deus quem prometeu, as muralhas vêm abaixo. Deus trata o coração do seu povo com o pecado na batalha de Ai. Mas sequência após sequência, o livro de Josué vai mostrando como Deus conduz a história do seu povo e como Deus deu aquela região para o seu povo. Juízes começa nessa história. Quando você começa a ler Juízes, ele ainda está falando de conquistas, de terras sendo conquistadas.
De repente, o texto bíblico vai dizer que morreu aquela primeira geração que entrou na terra prometida, morreu. Isso é que quer dizer que aquela geração foi congregada aos seus pais. Josué morreu. Nós tínhamos, preste atenção, na primeira geração que entra na terra prometida, nós tínhamos Josué, Calebe, egressos daqueles que saíram do Egito. É muito pouco tempo, todavia, diz as Escrituras, que aquela primeira geração que entrou na terra prometida morreu. E nasceu uma segunda geração que já nasceu lá, que é caracterizada aqui por duas tragédias. Foi congregada aos seus pais toda aquela geração. Outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que se fizeram a Israel. Eu não acredito. Você consegue imaginar uma segunda geração que nasce na terra prometida e você pergunta para ele: sabia que Deus libertou o povo escravo do Egito com mão poderosa? Não. Sabia não que Deus abriu o mar vermelho, o povo passou a pé enxuto e o mar engoliu o exército inimigo? Sabia? Não. Sabia que as sandálias dos seus pais no deserto, elas não se consumiam, eles tinham provisão todos os dias, não morreram de frio, não morreram de calor? Sabia? Não. Não sabia que o rio Jordão, que está aqui do lado, se abriu e o povo passou a pé enxuto? Não. Não sabia das conquistas? Não. E quem é esse Senhor? Consegue imaginar, queridos? Alguma coisa mais triste. Aquela geração que entra na terra prometida, foi congregada aos seus pais, surge outra, não conhecia o Senhor e nem as obras que Deus fizera a Israel. O nome daquele pregador, 2007, se não me falha a memória, era o pastor Ted Tripp, que vocês já me ouviram falar muito dele, muitos de vocês conhecem. Ele termina de ler esse versículo e ele faz uma pergunta. A pergunta dele é: quem errou? Quem errou? Quem errou? Foram os juízes. Nessa época aqui, Israel não tinha rei, então surgem os juízes, essa liderança errou. Como é que o líder de uma nação dessa deixa isso acontecer? Ele então, retoricamente, dizia: não. Os sacerdotes são aqueles, né, que eram incumbidos de fazer aquela intermediação entre o povo e Deus. Eles erraram. Os profetas erraram. Os levitas. E talvez um a um nós poderíamos então tentar encontrar essa resposta nas autoridades civis, nas autoridades religiosas. E é muito forte quando então a resposta que ecoa de maneira sonora foram os pais. Foram os pais. Não é possível que a geração que nasce na terra prometida não conhece o Senhor, não sabe as obras que o Senhor fez. Quem errou? A família. Porque já desde antes, Deus em várias oportunidades já tinha estabelecido que é no lar que se pastoreia o coração dos filhos. É no lar que se apresenta Deus, é no lar que se apresenta a tragédia do nosso coração, é no lar que se apresenta o Evangelho, é no lar que se apresenta as obras do Senhor na nossa história, na história do seu povo, na história da sociedade. Foi congregada aquela primeira geração aos seus pais, nasceu uma segunda que não conhecia o Senhor, nem as obras que o Senhor fizera. A minha cabeça fica rodando
fazendo ilações, e a partir de agora, algumas coisas que eu vou falar são ilações da minha cabeça. Mas eu queria pegar na mão de vocês e de repente entrarmos numa máquina do tempo e irmos lá, naquele primeiro momento na Terra Prometida. O que está acontecendo? Como é que as coisas estão? Eu fico imaginando a seguinte situação: o povo é levado, de repente há várias batalhas, ruínas no chão, mas a terra sendo dada ao povo, e o povo agora tem que fazer o quê? Tem que construir, tem que lavrar, tem que assumir, tem que conquistar e colonizar. Eu fico pensando que essa primeira geração que chega, que vê uma segunda que nasce, eles estão exatamente no momento de conquista, de construção, de colonização e de fazer as coisas acontecerem. E eu fico imaginando que se nós estivéssemos agora lá, olhando nesse telão, e que telão, hein? Esse é o telão. Eu gostei. Talvez nós estaríamos vendo gente que tem que sair de madrugada e voltar de noite, e correndo, e talvez dizendo, né, veja, e talvez o que aquela geração que nasce esteja ouvindo é: uau, essa terra mana leite e mel mesmo, a gente plantou o milho, não tinha adubo químico, não tínhamos adubo orgânico, mas a coisa tem dado certo, e aqui tem água, não é como o deserto, vambora turma. E talvez aquela turma tenha aprendido muito sobre como lavrar a terra, sobre como arrumar a casa, sobre como fazer tudo e todas as coisas, porque era um momento crucial de conquista. Não tinha tempo, possivelmente, para ensinar a nova geração sobre o Senhor, sobre as obras do Senhor. Na verdade, eu faço essa ilação e a gente poderia pensar várias coisas concretas que estão acontecendo nesse momento de conquista, de criação das cidades, de fortalecimento daquilo que Deus deu, e de repente pegar de volta aquela máquina do tempo e nós voltarmos para cá e olharmos para nós, para a nossa sociedade. Onde nós fomos criados para isso. Onde nós fomos criados nessa expectativa de conquistar, de fazer, de realizar. Onde nós também criamos para isso. E o ser humano tem sim esse mandato cultural desde a criação. E temos sim que lavrar a terra e construir, temos sim. Mas existem momentos em que parece que algo que é até legítimo e necessário toma de assalto a nossa vida e o nosso coração, numa posição e numa relevância talvez muito maior do que a que deveria ter. E nós somos capazes de, no afã das nossas realizações, das nossas grandes conquistas, das nossas construções, simplesmente negligenciarmos prioridades que o próprio Deus deixou para nós. Alguém pode estar pensando: poxa, Roberto voltou de férias triste. Ele está azedo. De um lado, eu acho que é verdade. Nada é melhor do que vários dias, você full time com a sua família. Dorme no mesmo quarto com os meninos, usa o mesmo banheiro com os meninos, toma café junto, mas o menino não vai para a escola, fica com você, passa a manhã inteira com os meninos, almoça com os meninos, à tarde você fala: para onde eu vou levar os meninos? Tem que ficar com você.
e você não tem nem um quartinho para separar, porque você está no hotel e você está no mesmo quarto com os meninos. E passa um dia, passa dois, passa três, você fala assim: eu estou falido, deu tudo errado, eu não consegui, Senhor, quanto pecado, o que é isso? Não é possível, eu não dou conta. E eu estou convicto de que eu acho que a gente devia fazer mais isso. Tirar umas férias e ir para um lugar que não tem para onde fugir, que talvez você jogue fora aquela grande ilusão de que está tudo bem. Porque quando você não deixa o menino na escola e depois só vai lá, e você pega e depois almoça e você vai embora e chega de noite e faz cute. Quando não é só assim, quando é full time, parece que você vai perceber que você achava que estava muito melhor do que o que você está. Então, nesses dias, eu entendi que era hora de botar, talvez, em prática aqui um plano. Eu e o pastor Letinho conversando sobre a classe, ainda no primeiro semestre, a gente tinha pensado em reiniciar uma sequência de estudos a respeito desse papel dos pais para com os filhos. E por um momento a gente assim titubeou, porque essa classe agora, como classe de família, ela é uma classe difícil, né? Porque ela é uma classe muito grande, e por ser a classe mais confortável, ficam aqui muitas pessoas que não estão criando filhos. Tem gente que nem é casado, outros já criaram os filhos, já casaram os filhos, já estão, né, lá com a experiência que deveria era estar aqui, dizendo: vocês não sabem de nada, né? Tem pessoal maduro aqui que fica ouvindo a gente, eu sei que eles falam. Mas fato é, queridos, que não é nem pelos irmãos, nem pelo pastor Letinho, é por mim mesmo. A gente precisa estudar esse negócio de novo. Nós vamos reiniciar aqui na nossa escola dominical um estudo desse livro, que é Pastoreando o Coração da Criança. Se a gente imaginar um curso, para ele ser bem efetivo, normalmente a gente sabe que aqueles que estão interessados, eles estão interessados. Eu sei que muitos têm esse livro, pode ser que outros não tenham, pode ser que estejam aqui dizendo: poxa, mas eu ainda não tenho filho, outros, eu nem filho vou mais ter. Eu queria dizer uma coisa para os irmãos. Os princípios que nós vamos tirar aqui, não são muitos princípios, digamos assim, daquela estratégia dos passos que você tem que fazer. Mas, na verdade, são dos princípios que estão nas Sagradas Escrituras a respeito dessa relação tão cara para o Senhor, que é a relação de pais e filhos. Mas não é só isso. Porque aqui traz também muitos princípios a respeito daquilo que as Escrituras tratam nos relacionamentos interpessoais. Porque se nós pastoreamos o coração dos filhos, no casamento a gente faz o quê? A gente pastoreia o coração do cônjuge. Né? Em diversas outras relações. Então eu queria encorajar aqueles que ainda não têm o livro, que procurem, né? Eu até fiz um pedido grande, na semana que vem ou na outra eu vou ter, de repente, alguns que quiserem adquirir comigo, eu vou ter alguns aqui, porque o meu intuito é que a gente possa ter maior facilidade para estudar junto. Nosso tempo aqui é muito curto, mas por que também que eu estou voltando a esse livro? Como eu disse a vocês, em 2007, eu fui a uma conferência com o próprio autor que estava lá, o pastor Ted Tripp, e então foi a primeira vez, ou seja, tem quase 10 anos, não é isso? Eu tive acesso a um estudo completo sobre esse tema. Depois disso,
eu então comprei o livro e eu estudei o livro uma vez. Depois disso, deve ter uns 2 anos e meio a 3 anos, eu ministrei esse livro estudando de novo aqui. Depois disso, eu já ouvi de novo as palestras algumas vezes. Depois disso, pasmem vocês, eu e a minha senhora hospedamos o pastor Ted Tripp na nossa casa. Então, eu achava que eu já era doutor. Eu estou quase igual à pregação do pastor Sávio aqui, achando que é doutor, até que de repente, poucos dias, full time com os meninos, eu descobri que eu estou desesperado. E eu então, não querendo que a nossa geração seja conhecida como a geração dos pais que mais prestaram de serviço aos seus filhos, eu não queria que nós fôssemos conhecidos e reconhecidos como a geração dos pais que mais foram infiéis a Deus no ministério dentro de casa. Eu não queria que nós fôssemos reconhecidos como os pais mais vacilões da história para com seus filhos. É por não querer isso e por não querer estar lá como o primeiro da fila que eu então queria que nós estudássemos esses princípios bíblicos que estão aqui no livro. Nós não vamos estudar o livro, nós vamos usar um discernimento espiritual que creio que Deus deu a esse pastor, mas para irmos aos princípios que as Escrituras nos apresentam. É bem provável que vocês concordem comigo, não sei. Eu penso que a nossa sociedade, nessa grande cosmovisão da autorrealização, das grandes conquistas, nós passamos a enxergar cada filho como um vento contrário, uma força contrária, como um negócio que prejudica a realização dos nossos sonhos. Porque suga demais energia e talvez vai nos roubar a oportunidade e a condição de alçarmos voos maiores. E talvez seja por isso que a gente vai então criando uma relação meio que apenas social com os filhos. E muitas das vezes nós ficamos na perspectiva de que a escola deu um jeito. A escola não dava um jeito. O que a gente fez? Dobrou o horário da escola. A escola agora então são 2 horários, porque agora vai dar um jeito. Em pouco tempo, eu não sou profeta, a escola vai ser de 3 turnos. Você leva de manhã, deixa ele lá com a fronha, o lençol, o colchãozinho e busca no sábado. Vai ter jeito. E uma coisa que é muito complicada e é muito perigosa é que a partir desse esfacelamento, isso daí, converse com as pessoas que trabalham na educação com crianças, quer seja na igreja, quer seja nas escolas que os filhos estudam, converse com pessoas que têm familiares, todos vão ter uma história para contar de como o negócio degringolou. Alguns chegam a dizer que nunca houve uma geração de pais tão obedientes. O que mudou? Os filhos é que estão na crista da onda. O problema é que pode surgir um grave problema, e eu queria dizer isso aqui na introdução. Um grave problema é o problema das experiências. Porque quando nós não temos muita dificuldade de constatar os desvios que têm ocorrido na relação de pais e filhos, eu penso que eu não preciso gastar muito tempo aqui, porque nós percebemos isso. De outro lado, surge um grande problema, que são as diversas experiências. E alguém vai ter uma experiência que deu certo, alguém vai ter uma que ele disse que fazia a coisa dar certa, mas deu errado, e nós vamos viver talvez fruto das experiências. E não é por outro motivo que o próprio mundo, ao perceber que a coisa vai mal, é muito interessante, o próprio mundo,
você ouvindo rádios ou programas de TVs que vão falar sobre relações de pais e filhos, o próprio mundo está dizendo, alguma coisa está errada. O próprio mundo tem percebido isso. E de repente, a gente começa a ter então um levante de várias filosofias, vãs sutilezas, ou mesmo de amizades, de proximidade, dizendo, faz isso que dá certo, ou então, não faz isso aí não, que não vai dar certo, olha, lá em casa isso deu certo, lá em casa, e nós estamos loucos por alguma coisa que alguém entregue para a gente que dê certo. E se de um lado, então, a gente está constatando que nós somos esse navio sem leme, eu quero primeiro fazer essa exortação. É muito perigoso, talvez no auge das nossas boas intenções, para sermos bênção dentro de casa, a gente começar a adotar como norte de atuação as experiências. Prestem atenção no que é que nós vamos estudar na sequência das nossas classes. O nosso norte não serão as experiências, não é o que dá certo, o que dá errado. O nosso norte não será os cases bem-sucedidos. Até porque se fosse eu tinha que descer daqui. O nosso norte tem que ser a palavra de Deus. O nosso norte tem que ser os princípios do Senhor. E deixa eu dizer uma coisa para você que você sabe, Deus quis, na sua palavra, falar demais sobre os planos que Ele tem para essa relação de filiação. Demais. Vários princípios nós vamos achar nas Escrituras. Um deles, que talvez seja uma grande crise que nós vivemos e que eu sei que todo mundo tem uma experiência para contar, é o princípio da autoridade. Não é verdade? Talvez a nossa geração, por ter vindo daqueles movimentos libertários, da paz e amor, e a gente teve na vigília, inclusive, um grande estudo sobre as cosmovisões que moldaram a nossa atual sociedade, mas um grande elemento é isso, é como se a autoridade fosse um negócio danoso. Esse negócio é opressor. E talvez uma grande crise que a gente tenha é nesse tema da autoridade, mas aí entram as experiências. Como é que entra? Não, olha, quando eu fui criado, não era assim não. Lá em casa, meu pai ou minha mãe tinha nome para o cinto. Ele dizia só o nome do cinto. Não, aquilo é que era diferente. E muitas das vezes, preste atenção, a mente humana ela é assim, a sociedade é assim, parece que ela é polarizada, ela tem extremos. Você constata um grande problema, que você nunca ensinou os princípios de autoridade dentro de casa, que você não tem uma autoridade em relação aos seus filhos, eles não estão entendendo o papel deles e o papel de vocês, e de repente então você vai buscar um padrão que seja uma guinada contrária. E pode ser que pela experiência você, diante dos seus problemas concretos, você vai querer buscar solução em alguma coisa que você acha que deu certo, ou ouviu que deu certo, e você vai trazer princípios e formas e condições que talvez era igualmente pecaminoso. Porque é um instinto humano, diante de alguns problemas. A gente então põe a mente para correr e a gente vai atrás de padrões que são mais simples e mais próximos para resolver. E aí agora nós temos vivido isso, um período de certa nostalgia ou de louvor àqueles avós, àqueles pais que não abraçavam não tinha negócio de eu te amo também não, mas menino não interrompia a conversa também não. E menino não fazia isso. E de repente nós somos tentados, porque há uma grande deficiência nessa área, e nos buscarmos soluções em experiências outras que talvez nessa área tinham dado certo. E o que eu quero dizer aos irmãos, que quando a gente opta por estudar esse tema à luz das Escrituras, nós vamos talvez confrontar
aquele que é um déspota violento com a palavra de Deus, e nós vamos confrontar aquele que é um letárgico e indiferente dentro de casa com a palavra de Deus. Mas nós precisamos ir na palavra de Deus. Por exemplo, nesse tema, e eu não estou aqui exaurindo o tema da autoridade, nós temos um princípio de exercício de autoridade perfeito na palavra de Deus, que é o do Senhor Jesus. As multidões, elas abaixavam. E diz o texto literalmente que elas o ouviam porque ele falava como quem tem autoridade. Não obstante, o Senhor Jesus é capaz de exercitar a compaixão, o amor, ele serve. Ele lava os pés dos discípulos, mas os discípulos sabem que ele é o mestre, que tem toda a autoridade. Temos o padrão de Jesus. Por que nós ficamos tão envolvidos com experiências que querem dizer, que querem acontecer? É lógico que nós vamos desembocar em atos práticos, mas a nossa grande meta aqui é tentarmos voltar às Escrituras para vermos os padrões que o Senhor estabeleceu. E aí eu deixo esse encorajamento. Naturalmente, aqueles que são pais e os filhos estão aí numa caminhada de criação, é muito direto. Aqueles que não, porque hoje já criaram as suas famílias, talvez seja importante para você hoje pastorear o seu filho que já tem os seus netos, para que ele possa entender os padrões da palavra de Deus. Ou é o seu vizinho, ou é o seu primo, sabe aqueles seus sobrinhos que você só sabe falar mal deles quando está longe, e de repente você nunca foi às Escrituras atraindo esses princípios, e quem sabe você passar a ser bênção na vida desses meninos que convivem com você. E aqui a gente pode falar desse outro lado da moeda. Se uma relação que há de conceituar a relação de filiação, se um princípio que há de conceituar a relação de filiação, que é o princípio da autoridade, e esse princípio é bíblico, e nós o estudaremos aqui, as atividades, as ações com os nossos filhos, elas devem ser as ações de pastoreio. É por isso que o nome do livro é Pastoreando o Coração da Criança. De vez em quando alguém brinca comigo, né, dizendo assim: rapaz, eu tive um perrengue lá em casa e não deu tempo de pastorear coração, coisa nenhuma não, porque a coisa foi muito urgente, e aí esse negócio de TED Trip, de pastoreando, não tem jeito. Porque esse é um outro instinto nosso. Nós somos completamente ligados ao fazer e ao exterior. Nós somos capazes de ficarmos em paz se um menino se comporta bem demais. E eu sei que tem pais que são assim. Tem pais que têm filhos que os meninos se comportam bem demais. Mas às vezes, se esse pai é um pastor, ele pode identificar que a mola propulsora no comportamento do filho pode ser, por exemplo, o temor dos homens, e não o temor a Deus. E de repente você pode ter alguém que é fácil demais de lidar, mas ele está perdido sem o Senhor Jesus. De outro lado, nós somos capazes de ficarmos em paz se aquele que é o contrário é um pestinha e é o afrontador, e se a gente conseguir moldar o seu comportamento e o menino ficar sentado a poupança ali, como a gente mandou, às vezes a gente não está nem aí se lá dentro ele está matando os próprios pais, odiando, porque afinal de contas exteriormente parece que deu certo. Uma das grandes metas difíceis é de nós conseguirmos linkar no convívio com os filhos quais são os pecados que estão motivando cada um dos comportamentos. Porque muitas das vezes nós moldamos os comportamentos dos filhos ensinando a serem corruptos, a se venderem, porque se fizerem tal coisa vai ter uma recompensa que talvez não era para ter, mas está tão difícil o comportamento que a gente faz. A autoridade, o pastoreio do coração. Mas eu preciso encerrar nesses poucos minutos dizendo que o tema
do livro. Não é que a centralidade está em você, nem está nos seus filhos. O pastoreio do coração da criança e a vida em família está centrada no Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter essa expectativa. Quando o Evangelho é central, vai ser a lente da palavra de Deus que nós colocaremos nos olhos dos nossos filhos. Quando os nossos filhos voltam com o problema da escola, eu sou um que já aconselhei várias vezes o meu filho a se portar de maneira não bíblica. Por quê? Porque eu quero que ele fique bem. Quando são as Escrituras, nós iremos às Escrituras. Se tem um coleguinha que está aperreando, que está arengando, que está batendo, e de repente eu nunca botei meu menino para bater de volta. Às vezes ele faz isso sozinho, né? Mas eu mando ele fugir. Mas eu nunca orei, nunca ensinei o meu filho a orar pelos que perseguem, a orar pelos inimigos, a amar. Não. Falo para fugir. Só me veio aqui à mente esse exemplo para dizer que, na verdade, nós precisamos ter um retorno à palavra de Deus e à centralidade do Evangelho, porque quando eu falar para o meu filho, você tem que amar aquele rapazinho, ele dizer, eu não dou conta, eu vou dizer, bingo. É essa a raiz do Evangelho, você não dá conta, e nós só daremos conta o dia que o Senhor Jesus entrar para ser Senhor e Salvador da nossa vida, menino. Quando você conseguir entender, quando você conseguir ensinar que aquele menino, que você está tendo uma conversa com um adulto, e ele fica, pai, você está cuidando, pai, é você, cala a boca, é você dizer, o que está por trás, filho? Sabe o que é isso? Você acha, com sinceridade, que você é o centro do universo. Esse pecado é o egoísmo, você quer tudo para si. Na sua hora, esse pecado tem tomado conta da humanidade, desde a queda. Lá no jardim do Éden, ele vai abrir um olho, ele vai dizer, o que eu sou, papai? Egoísta. Mas quando você diz isso e você descortina o pecado, você está dando para ele as lentes para enxergarem. Porque o mundo diz, sabe o quê? Você merece, você é fera, você pode. Eu estava no encontro missionário também durante essas férias, e nos estudos da cultura, uma das coisas que um missionário lá falou, que mexeu muito comigo, ele falou assim, existe uma nova geração, que se você for pregar o Evangelho para ela, dizendo, Jesus te ama, ele vai dizer assim, é claro, todo mundo me ama, quem é que não me ama? O que é isso? Eu sou maravilhoso, eu sou um fenômeno, eu sou eu mesmo. Porque tem sido a forma da sociedade constituir uma novidade que vem aí. Quando nós temos um pastoreio centrado no Evangelho, as nossas expectativas estarão na graça do Senhor Jesus, que é capaz de salvar o nosso lar. Mas a centralidade do Evangelho, ela não é apenas para o exercício da relação de filiação. A centralidade do Evangelho é para cada pai, é para cada mãe. Nós precisamos reconhecer os nossos pecados. Talvez ao longo dos nossos estudos aqui, a gente vai se perceber num momento de voltar para casa, juntar os nossos filhos e dizer, eu estou em pecado. O que me motiva são os aspectos exteriores, não estou preocupado com o coração. Na verdade, eu sou muito mais movido pela glória dos homens. Eu me preocupo com o comportamento de vocês quando tem alguém aqui em casa, ou quando a gente sai e está no shopping. Fora disso, que se exploda. E você vai ter oportunidade de talvez pedir perdão a Deus e diante dos filhos, porque quem sabe você e eu seremos encontrados em pecado, porque a gente prefere aquilo que dá menos trabalho do que a fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Na introdução do livro, o
pastor que escreve termina dizendo: os meus filhos já estão grandes. E ele escreve uma pequena experiência dizendo então que ele se pega conversando com o filho dele já maduro, onde o filho dele vai comentar com o pai que está entendendo elementos novos na palavra de Deus e explicando para o pai. E ele diz: na verdade, o nosso grande tema na autoridade, no pastoreio, é um propósito de que a vida dos nossos filhos não esteja debaixo do nosso poder, mas nós queremos capacitá-los para que eles sejam pessoas autocontroladas e que vivem livremente sob a autoridade de Deus, que é a autoridade máxima sob a qual nós também estamos vinculados. E eu conheço uma mãe que, ao terminar de ler apenas a introdução desse livro, ela escreveu a seguinte oração, e eu queria ler essa oração. Meu Pai amado, eu acabei de ler a introdução desse livro. Ajuda-me a ser fiel a Ti no desempenho do meu ministério de mãe. Dá-me o foco certo. Ensinar os nossos filhos a amarem a Ti. Andarem nos Teus caminhos da obediência. Vê-los regenerados e convertidos pelo poder do Evangelho. Que a cruz seja sempre o foco para ensiná-los que eles são pecadores e que eles carecem da Tua graça. Dá-me forças e capacidade para instruí-los, discipliná-los e lutar por eles em oração. Pela Tua graça, Tua bondade e pela Tua misericórdia, ajuda-me a vê-los no caminho da verdade e a viver essa mutualidade com os meus filhos no pastoreio, para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Pai, essa é a minha oração também. Quando o Senhor planta uma criancinha no nosso lar, é um presente dos céus que nos é dado. A palavra de Deus chega a dizer que é um patrimônio que não sabemos calcular, que o Senhor coloca nas nossas mãos. Talvez para muitos aqui esses princípios já são conhecidos, talvez para muitos aqui isso tem sido tirado de letra. Mas eu sei, Pai, que é possível que para muitos de nós, o que a gente encontre ao pegar a Tua palavra e colocar como espelho do que tem sido dentro de casa, a gente vai se encontrar em pecado. Pecado porque não priorizamos o Senhor no nosso lar. Pecado porque nós já jogamos a toalha. Pais, mães frustrados porque acham que então não tem mais o que fazer. Gente que talvez nem entenda direito quais são os princípios detalhados que o Senhor estabelece na Tua palavra para essa relação de filiação. Por isso a minha primeira palavra é: Pai, em primeiro lugar, faça-nos reconhecer a nossa falibilidade. Faça-nos ir em oração ao Teu trono de graça e pedir, Pai, poder, para sermos revestidos de poder, para sermos fiéis ao Senhor. E sermos fiéis ao Senhor vai significar uma vida para a Tua glória dentro do lar. Esse princípio maravilhoso da autoridade.
o pastoreio do coração dos filhos, a centralidade do Evangelho, a expectativa de salvação, hão de ser as marcas da nossa vida dentro de casa. Ó Pai, dá-nos graça, dá-nos coragem, dá-nos unção para pastorearmos o coração dos nossos filhos, netos, sobrinhos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.